Fala, meu amigo, fala, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal BBF GRC. E muita atenção, acabei de assistir o debate polêmico do ano, né, do Thales Gomes versus os 30 demitidos por mais de horas aqui. E como conselheiro de administração há mais de 25 anos, com experiência em estratégia, governança, gestão, finanças, RH, contabilidade, gestão de riscos, compliance, controles internos e auditoria, e que, por já ter orientado mais de 500 empresas e atuado em mais de 10 conselhos de administração e 4 nesse momento, eu vou fazer algo inédito. A cada conflito sobre a ótica da realidade empresarial, que vocês ainda não conhecem, diferente do patrão, dos demitidos, que conhece um ou duas empresas, eu tenho uma visão de centenas de organizações que, ao longo dos meus mais 25 anos, eu tive a oportunidade de ter realizado projetos, realizo na atualidade com as minhas mentorias e também os meus projetos da consultoria. Eu sou Leandro Jesus, mentor, mais de 3 mil alunos, mais de 400 empresas. Bem-vindos ao nosso BBF GRC. Pessoal, diferente do que vocês viram no debate, eu não vou apenas concordar ou discordar, eu vou demonstrar soluções sistêmicas, baseadas na minha experiência como conselheiro, como auditor, como consultor, depois de ter passado por centenas de empresas, desde micro, pequenas startups até multinacionais. 90% desses conflitos desse projeto aqui do Canal Foco poderiam ter sido evitados, entre perguntas e respostas, com governança corporativa, com gestão, com conciliação, com processo, com compliance, com gestão de riscos adequada. Eu vou acordar vocês para a realidade empresarial que talvez vocês não conheçam. Já de início, queria fazer um convite para vocês, BBF, GRC Clube de Assinante, aqui no cantinho. Então, se vocês quiserem aprofundar mais sobre o conhecimento sobre gestão, processos, gestão empresarial, governança, riscos e compliance, aqui tem uma grande oportunidade de você se tornar um assinante no primeiro mês por R$ 9,97, um cafezinho nos dias atuais, e você já vai começar a ter uma mentalidade de GRC, de governança, de processos de liderança de empresa. Eu já fica o convite inicial aqui para vocês conhecerem mais o nosso projeto. Qual que é o nosso foco de hoje? Aqui está o início do programa, vou deixar tocar, e eu vou tecendo os meus comentários aqui como conselheiro de empresa, sempre nessa visão, tá bom? Então vamos iniciar aqui essa primeira fase. E eu não sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei um... Então, aqui, nós já temos a introdução do programa e tem esse foco mesmo, né, do canal Foco, tem esse foco de ter uma introdução e aí vão iniciar as perguntas, tá? Sempre a pergunta, o tema é colocado, daí os participantes fazem a pergunta e o Thales responde aqui essas perguntas. Mas aí tem uma breve introduçãozinha aqui, eu já vou passar já direto no foco aqui, isso. Aqui, ó. Sou fundador e presidente do G4 e eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziele. Prazer, Graziele. Então, só para vocês entenderem o formato, é formado por ali 30 participantes e cada participante, conforme definido o tema, ele vai lá e a partir do tema faz a sua pergunta para que o participante aqui, o patrão nesse caso aqui, representado pelo Thales Gomes, ele vai responder e vai dar o seu ponto de vista e na sequência nós colocamos o nosso ponto de vista também. Aqui o formato, como que ele funciona, só para vocês entenderem. Essas 30 pessoas, cada participante que levanta a mão, na verdade, vai até a cadeira, o que chegar primeiro, ele faz a pergunta, só que se mais da metade dos participantes eles levantarem a mão, esse participante ele tem que deixar no exato momento e dar oportunidade para outro, porque os outros não concordaram
com o tema que está sendo desenvolvido, com o debate que está sendo desenvolvido. Perfeito? Bora lá? Espero que vocês gostem de mais essa versão aqui, e foi bem polêmica. Fique até o final que vocês vão ter uma super aula aqui, com todo esse aprendizado aqui, de governança, riscos, liderança, gestão, conformidade, talentos humanos, né, recursos humanos e gestão de empresa. Então, fica aqui já esse convite para vocês assistirem até o final. E aproveita que está aqui, se inscreve, ativa o sininho para outros vídeos como esse que eu vou fazer aqui e me dê dicas aí de mais vídeos que vocês gostariam que nós comentássemos aqui como conselheiro empresarial, trazendo a experiência nossa de empresa para você que está ali dentro da empresa precisando desse conteúdo, de quem já passou por esse caminho já há muitos e muitos anos. Show de bola? Então vamos lá, a primeira pergunta. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Então vamos lá. Aqui a pauta aqui, vocês observaram, né? Empresa não é ONG. Essa é a pauta que está sendo iniciada aqui, e aí vai prosseguir aqui com esse desenrolar aqui, e aí vamos lá para a pergunta, né? Empresa não é ONG, essa é a nossa primeira pauta aqui, e vai entrar aqui, ó, empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. E aí nós vamos à primeira pergunta aqui pela participante. Bora lá. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais. E eu acredito que há dias que essas pessoas vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito. Que nós, quanto mais... Pessoal, o que nós vamos trazer aqui, observe que a participante, ela está numa postura bem incisiva, né? Então, qual que é o tema que ela coloca? Vocês trabalhando com seres humanos, teremos dias bons e ruins. Quanto mais vínculos com o funcionário, mais você se conecta. Vamos lá. A primeira pergunta é, por que ela não se tornou empreendedora até hoje, empresária, para saber como é o mundo de cá, né? Então, acho que todos deveriam ter essa experiência para saber exatamente como funcionam os dois mundos. Seguir a vida inteira numa empresa com uma experiência e um olhar de não ter o risco do empresário, esse é o ponto de vista que você tem que ter aqui, você que está. Observe os demais participantes, para vocês terem uma noção. Tem uma participante bem no canto que está com os braços cruzados, tem um segundo com o braço cruzado, todos estão fechados, com o braço cruzado ou com a mão fechada. Isso aqui nós chamamos na PNL de fechamento para um cenário. Como se quase todos, exceto alguns ali, mas quase todos estivessem seguindo o mesmo caminho que ela está colocando a pergunta, que é uma pergunta sem abertura ali para uma resposta positiva sim ou não. Mas vamos seguir aqui com a resposta. Mais vínculo nós temos com o funcionário. Eu acredito que se você trata o funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem, e no dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, o líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em dois. Primeiro ponto que você trouxe para mim, que é essa pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão, pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. Olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor
fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Vamos lá. O que nós temos aqui, turma? Nós temos um ponto de vista inclusive, a pessoa representada aqui, ela está muito preocupada com falas difíceis, né? No dia a dia é ruim isso dentro da empresa, né? Acaba não trazendo para nós ali uma percepção de entendimento de todos que estão ali dentro da organização. Mas o ponto crucial aqui que nós temos que entender nós temos dois pontos de vista. Ela trazendo como seres humanos, e, de fato, toda empresa, ela contrata, é uma organização viva, seres humanos para trabalhar, não tem nenhuma novidade aqui, nesse ponto de vista. O Tales, ele até enfatiza que o fato de contratar uma pessoa e demitir, ele tem um custo de R$1 milhão. Ok, tá bom, acho que foi um pouco além aqui, mas é claro, você tem um custo de investimento no profissional para treinar ele, e isso você não consegue fazer em menos de 6 meses. Isso é claro e provado. Como conselheiro, eu vejo que ambos estão certos, mas a falta de estrutura de governança de uma empresa pode afetar isso cada vez mais. O Tales tem razão sobre a responsabilidade fiduciária. É um dever do conselho proteger o acionista. A participante tem razão sobre humanização. É uma estratégia de retenção de talentos, faz todo sentido. Só que, qual que é a solução sistêmica que você tem que tratar dentro da sua empresa? Comitê de pessoas no conselho. Empresas que assessoram criaram comitês especializados de gente e gestão. Com decisões de demissão, passam sempre pela análise técnica desse conselho de forma colegiada e não emocional. Solução sistêmica 2. Matriz de competência documentada. Controles internos exigem critérios objetivos para cada demissão. Não é feeling, é compliance como processo auditável, transparente. Solução sistêmica 3. Comitê de pessoas, um conselho de administração que tenha comitês temáticos especializados. Decisões de demissão têm que passar por uma análise técnica sempre, nunca no feeling. Qual que é o insight que eu tenho para trazer para vocês desse primeiro tema? A verdade é que ninguém fala. Não é feeling versus número. É processo estruturado versus improviso que nós temos aqui. Empresas com governança sólida não demitem por um dia ruim. Elas demitem por descumprimento de um processo que a empresa não tem auditável no final do dia. Então, a pergunta é, a empresa do patrão aqui tem um processo auditável com governança? A empresa que a participante aqui sonha, será que tem isso no sonho dela, de ser uma empresa governável? Esse é o grande fato. Essa é a grande questão. Tá? Aqui é que está o ponto crucial que todos nós temos que analisar e validar sobre essa ótica. Então, será que todos estão olhando aqui com o aspecto de uma empresa governável, talvez? Não sei, pode ser que não. Tá? Vamos ver mais alguns pontos de vista aqui, ó. Nós temos essa participante, ela já colocou ponto de vista. Vamos ver aqui mais um ponto de vista aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês. Segundo participante, esse é o mais conhecido. Inclusive, ali que todos conhecem no mercado, ficou famoso. Isso aí a gente tem convergência. Só tem uma coisa, a gente está divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas que eu vou estar performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você pode... Obrigado, tá? Sinto muito. Tudo bem, cara? Qual que é o seu nome? Fernando. Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda? Eu discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não está cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como Quem eu vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida. Vamos lá. Olha a cabeça. O empresário, ele abre a empresa para oferir lucro. Não é uma ONG, de fato. E ele está com uma visão totalmente distorcida. O empresário abre a empresa para oferir lucro, não prejuízo. Ele tem que ter lucro, faturamento, crescimento, para poder ter mais pessoas e treinar essas pessoas. Então, essa é uma visão míope que eu vejo nas empresas, onde o colaborador pensa que o empresário só está ali dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só que quanto mais crescimento a empresa tem, mais colaboradores a empresa consegue trazer para o cenário. E governança é isso, é trazer para o acionista e para os stakeholders,
que a empresa é uma empresa que pensa no crescimento, gerar crescimento, sustentabilidade e lucro. Se você não tem essa percepção, a empresa ela está fadada ao fracasso. Ao fracasso. Tá? Vamos ao próximo tema agora, então, para que vocês vejam aqui. Deixa eu colocar aqui exatamente no momento aqui, para vocês verem o segundo tema que nós vamos tratar aqui agora. Deixa eu colocar exatamente no momento aqui. Ó. Aqui é o segundo tema agora, bora lá. Deixa eu colocar para vocês aqui também. O segundo tema é: quem quer emprego, sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra dentro? Tudo bem, cara? Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou o teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Você se formou para Deus, você vai chegar... Pera lá. O currículo não diz nada por enquanto, você tem que provar nos seus 3 meses, porque se você não provar que você é competente e tem habilidade, o que está escrito no seu currículo, o currículo, o papel aceita tudo. No momento que você está na empresa, você tem os 3 meses da sua experiência para que a empresa te conheça e você conhece a empresa, esse é o momento, por isso que existe o período de experiência. Essa é uma visão míope que as pessoas têm, de achar que o que ela tem no currículo, o que ela sonhou, o que ela imagina que ela tem no currículo e que ela é competente, de fato é provado quando vai para a empresa. Daí não passa nos 3 meses, a pessoa ela fica sempre imaginando que a culpa é da empresa. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Uma coisa é o que você imagina, outra coisa é o que os outros te veem. Na PNL isso é puro. E para ser uma empresa governável, tem que ter esse ponto. Vamos lá. Ó, a gente tem uma vaga de office boy para você. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não tá preparado, ó, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Você ser um administrador, mas eu tenho um vaga aqui pra você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei pra ser um pequeno assistente, era pra eu já chegar aqui, fazer uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague investir na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara, o sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico pra te contratar, o que eu quero saber é o que você já fez na vida, quais são as habilidades que você tem. Então, você... De fato, isso faz todo sentido. Por quê? Principalmente no mundo digital, tá? Tem uma meninada ali de 20 anos que recebe um cargo de diretor e não sabe nem o que significa diretor. Não sabe nem o que significa diretor. É o aprendiz, é o trainee, é o auxiliar, é o assistente, é o analista, é o sênior, é o supervisor, o coordenador, o gerente e o diretor. Você tem 10 cargos, pelo menos, ali ao longo da sua carreira. E simplesmente a pessoa recebe um cargo de diretor e ela vai trabalhar na outra empresa, ela acha que ela é diretor, que ela é gerente. Esse é o grande dilema. Você busca cargo na empresa ou você busca o valor pelo que você está vendendo? Porque você está vendendo um trabalho, um projeto para a empresa, você não está vendendo o seu cargo para a empresa, você está vendendo as suas competências, suas habilidades, a sua experiência de longa data. É isso que o Thales está colocando aqui. É a experiência de longa data que você está trazendo aqui para a pauta, para a agenda. Tá? Não adianta, não interessa se você se formou como contador, administrador, advogado, não adianta, marketing não adianta. O que vale aqui é que você tem que começar de baixo, como office boy, depois como analista, como supervisor, como gerente. A empresa que vai te trazer a experiência que a faculdade, a universidade não traz. Ambos captaram o problema sistêmico, que é o desalinhamento entre educação e mercado. Como conselheiro, eu vejo em centenas de empresas isso. O problema é começar de baixo, mas tem uma ausência de trilha de carreira aqui. As empresas, do outro lado, não têm uma trilha de crescimento, de maturidade profissional. Qual que é a solução aqui? Programa de trainee estruturado. Empresas com governança criam mapas claros, office boy, assistente, analista, gerente, diretor. Não é começar de baixo, é progressão documentada. Isso tem que estar na sua diretriz, na sua política de RH. Solução 2, parceria entre universidade e empresa, via ESG. Gestão de risco social, cria estágio remunerado com progressão garantida. Universidade vira um laboratório de talentos. Sistema de mentoria corporativa. Controles internos obrigam empresas a terem 20% dos cargos para desenvolvimento interno.
É a lei das cotas de crescimento no final do dia. Qual que é o insight para vocês aqui? O problema não é começar de baixo, é a ausência de uma escalada estruturada. Empresas com governança cria escada de crescimento de valor, não apenas degraus isolados. Esse é o principal tema que nós temos que pensar com carinho, pessoal. Não é o certificado, não é o curso. Não é o certificado, não é o curso. Aqui nós temos um engano, um erro. Inclusive, vamos para o próximo tema aqui, que é sobre meritocracia, exceção ou é uma regra? Deixa eu colocar aqui no time aqui para vocês. Meritocracia é uma exceção ou uma regra? Ó, vamos lá. Próximo tema, meritocracia, exceção ou regra? Ele tá? Você lembra disso? Qual é o nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia. Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada, de uma cabeleireira e um policial militar. Eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo. Quanto trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor Isso é dúvida. saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, tendo condições de trabalho que não são boas, não tendo problema social. Eu A entendi. gente tem problema assim, aqui Você tá escolhendo demais, você tem que construir. mas eu posso escolher demais. Eu tô te falando, eu sou A tua contratada. vida permite porque você tem força de viver. Não, porque eu não preciso trabalhar pra outra empresa. Eu posso empreender, mas pra ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, Isso aí você valor tem razão. específico. Eu posso. Hoje eu faço isso. Olha o Bora lá. Esse tema é bem interessante. Eu sou fruto da meritocracia. Meritocracia não é volume de trabalho, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você faz. Daí a contestação da moça é, se eu mereço todo esse esforço de ficar 12 horas por dia, eu posso ser gerente, líder, não necessariamente. Vamos lá. Vocês estão discutindo sintomas de um processo, de uma estrutura. Como conselheiro, que já implementou sistemas de meritocracia em diversas empresas, eu vou revelar a verdade para vocês. Meritocracia só funciona com governança sólida. Qual que é a solução? Sistema de avaliação 360 graus auditado. Não é achismo do chefe. São 15 critérios objetivos avaliados por pares, subordinados e supervisores. 365. E uma auditoria externa anual para validar a eficácia. Solução 2. Transparência total de critérios. Compliance, existe publicação interna de todos os critérios de promoção. Funcionário sabe exatamente o que precisa fazer. Feedback. Solução 3. Comitê de promoções independentes. Decisões de carreira passam por comitês com membros externos ao departamento, eliminando o favoritismo e a política interna da boa vizinhança. Qual que é o insight que eu trago para vocês aqui? Meritocracia sem critério transparente é aritocracia disfarçada. Empresas com governança transformam esforço invisível em resultados mensuráveis, de fato. Bora lá para o próximo tema? A culpa da demissão é sua. A culpa da demissão é sua. Vamos aqui ao próximo tema. Ó, vamos lá. Próximo tema aqui. A culpa da demissão é sua. Meu irmão, Bem prazer. tá bem vestido, hein, moleque? Estiloso. Tá estiloso. Qual a opinião sobre o tema, cara? Bom, eu não concordo com a situação, porque eu acho que muitas vezes o funcionário ele se dedica, se esforça, dá o máximo de si dentro da empresa, e muitas vezes quem é valorizado é quem menos trabalha, quem menos faz as coisas dentro da empresa. Ó, eu trabalhei numa empresa que eu cheguei cerca de um mês, por volta de um mês, e eu me dedicava ao máximo, cortava a placa de radiestesia, sabe? Eu não sei o que é De radiestesia, mas desenhos imagino de que é uma radiestesia, coisa pra plástica. tratamento de radiestesia. Tá. E me dedicava pra caramba, assim, de verdade, em todas as minhas funções, limpava o ambiente, e quem ficou foi a que menos fazia as coisas dentro da Quero que empresa. puxava saco, que conseguiu o caminho Cara, eu dele. não sei se ela puxava saco. Vou te falar o que Mas- acontece. Ou seja, você tá me dizendo cara, eu trabalhava muito bem, eu me esforçava, eu fazia mais do que era pedido. E eu não era reconhecido. Essencialmente é isso que você tá falando pra mim. Sim, mas é sempre assim, O que você tem todas que as fazer? empresas Não que é verdade, a minha não é assim. que eu já passei. A minha não é assim. Quem é bem gerido não é assim. Ué,
fica geralmente quem menos trabalha. Não, Não, você pode cortar cabelo. eu posso Ou pegar demitir. outro Não, eu quando eu entrei... Escolha, certo? Não. Você pode falar, não quer. Parabéns, hein, Valeu. Vamos lá, eu vou discordar de você novamente, Tá bom. porque temos eu sou um dos 28 desempregados aqui com aparência diferente, cada um sua aparência. Eu fui demitido por causa da minha aparência. E foi dito Você tomou esse feedback, você Foi. não apareceu Exato. bem? Não, depois de 10 meses, Ah, a síndica queria que eu cortasse o cabelo. Sendo Certo. que eu me ofereci pra cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. certo. Aí você fala, posso mudar porque eu tenho um currículo? Seguir na companhia ou não, e arrumar outro emprego. Tudo Olá, bem? Tudo bem? Como é que é o seu ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, Uhum. porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Uhum. Eu trabalhei por 13 anos nessa empresa. Me dei o máximo. Eu me cobrava, não precisava ninguém me cobrar. Eu mesmo me cobrava. Só que eu adoeci, tive burnout. E aí eu tive que ficar afastado pelo INSS. E quando eu voltei, eles me desligaram. Olha, primeiro, eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? E segundo, que é o seguinte: a companhia, no final do dia, eu não acredito que ela tenha te desligado só porque você ficou afastado há um tempo. Mas Porque meus os teus resultados atos no trabalho, Não. em algum momento, ele incomodou quem é Não o tinha teu como. gestor. Não tinha como, sabe por quê? Eu não posso julgar porque eu não conheço. Não, Eu porque vou eu seguir o que você tá me dizendo. Porque assim- Mas eu tô falando do lado de alguém Sim, que é gestor. mas Eu quando não vou gerir alguém que é Não, importante. Eu não vou entendo. demitir alguém que é importante pra mim. Mas Faz quando eu sentido. voltei, eu sabia que eu estava na estabilidade. E eu fiz de tudo pra me destacar justamente pra não ser desligada. Entendi. Então, Vamos lá. Vamos lá, turma, vamos lá. Vamos colocar o nosso ponto de vista aqui como conselheiro, para trazer esse ponto de vista. Ninguém demite alguém por ter um dia ruim, a pessoa é demitida porque continua não performando. Daí tem os pontos de vista aqui, pessoal, aqui nós temos falhas graves. Ninguém pode demitir ninguém porque existe uma lei da CLT e tem que ter ali a estabilidade quando volta. Aqui não tem essa discussão e o certo é o certo. Tá? Como conselheiro, eu posso afirmar para vocês que demissão por aparência não existe, não pode ser. Não pode acontecer. Demissão por burnout é negligência empresarial. Qual que é o protocolo de demissão aqui? Toda demissão precisa ter os documentos, avaliação de performance, plano de desenvolvimento e parecer do comitê de ética da empresa ou comitê de gente de gestão. Segundo, programa de saúde mental corporativa. Empresa com governança tem psicólogo, acompanhamento de burnout, licenças terapêuticas. É um investimento, não é custo. Solução sistêmica 3, compliance trabalhista rigoroso. Auditoria externa trimestral de todas as demissões. Empresas que demitem por discriminação, perde certificação, perde contrato e não tem o que fazer. Demissão sem um processo de confissão de má gestão. Tá? Demissão sem processo é confissão de má gestão. Empresas com governança demitem posições, não pessoas. Demite por não performance, não pessoas. Sempre com um plano de recolocação para essa pessoa. Show de bola? Bora para o tema 5? Mercado cheio de profissionais mimados sem resiliência. Vamos colocar aqui no time aqui. Perfeito, bora lá. Qual é o teu ponto sobre o tema, irmão? Eu discordo, vamos lá. Por Quais quê? são os benefícios da sua empresa pra você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário bem acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato com empreendedores do Brasil inteiro, ter acesso ao melhor programa de formação executiva do Brasil, tem bastante benefício. Na sua empresa, Na não minha fala dos empresa. empresários em geral. Não, Que tô o falando da benefício minha, hoje... tô da minha. Tá, qual que é o benefício hoje? É o De Vale quem? Transporte? Depende da companhia. Não, porque Vale Transporte não Mas é... esse não é o tema do debate. Não, o tema do sim. debate é que o mercado tá cheio de profissionais sem resiliência. Ele tá querendo escolher. E ele muitos quer chegam ali e escolher. falam, mas qual que é a diversidade da companhia? O que a companhia tem a ver com isso? Só que o jovem aprendiz que quer aprender a trabalhar, ou a sua empresa vai pedir experiência no mercado. E ele não tem experiência, pessoa. Você tem que dar esse espaço pra ele Eu aprender. tenho, mas por que eu tenho que dar? Ué, A você empresa quer tem a obrigação de dar espaço pra Como que a alguém? pessoa vai trabalhar se ela nunca trabalhou? Aí você quer experiência. Ela da vai pessoa ter que galgar o no caminho emprego. dela, irmão. Da mesma forma que o empreendedor, ele tem que galgar o Então, caminho se dele ela pra tá fazer certo. estudando, ela pode escolher sim. Então, Mas ela pode escolher pra onde ela vai Ela e o pode valor que escolher, ela o empreendedor não tem obrigação de aceitar. quer. E ele também não tem obrigação de aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Vamos lá o nosso ponto de vista aqui. Vocês estão debatendo consequência de um problema sistêmico. Como conselheiro, que já estruturou programas de desenvolvimento de centenas de empresas, eu vou te mostrar a raiz, a causa raiz. O problema é a ausência de um onboarding estruturado, da famosa integração do colaborador, onde ele caminha pela empresa inteira e conhece todo o processo e os gestores ali. Não é jogar na água para ver se todos nadam. São 90 dias de treinamento técnico, comportamental e cultural, para fazer esse colaborador acessar a nova cultura, com uma mentoria dedicada dos gestores e da área de recursos humanos. Solução 2, universidade corporativa obrigatória. Empresas com governança investem 5% do faturamento em educação
o funcionário cresce, a empresa cresce. Solução 3, sistema de feedback contínuo. Não é mimimi, é gestão de expectativa, feedback semanal, metas claras, reconhecimento estruturado. Qual que é o insight? Profissional mimado é produto da liderança incompetente. Tem culpado. Empresas com governança transformam mimimi em maturidade profissional através de processos claros e bem definidos. Aqui está o grande segredo e o grande ponto no dia a dia. Tá? Vou fazer um convite para vocês. Nós temos o nosso clube de assinatura BBF. Clube de assinatura BBF, onde nós ajudamos profissionais. Tem um QR Code aqui no cantinho, é só aproximar ali e o link vai ficar na descrição. Nós também temos as nossas mentorias, tá? A nossa mentoria em grupo, individual em governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria. Você escolhe exatamente o tema que nós vamos mentorar, nós vamos direcionar, nós vamos pegar a nossa experiência de mais de 25 anos e fazer você encurtar essa jornada, esse caminho aqui com metodologia, com modelos, templates e com a nossa experiência, que já ajudou mais de 3.000 alunos ali e mais de 500 empresários. Show de bola? Convite feito. Vamos continuar aqui com o nosso tema. Não, mas se liga, você que está buscando emprego, você é o jovem empreendedor, você está buscando emprego. Eu não tenho obrigação nenhuma de contratar. Certo. Eu não sou ONG, eu não sou governo, eu sou Exatamente. empresa. Se você me E eu não provar... sou escravo pra você. Mas ninguém tá falando que você é escravo. Ninguém tá falando que você é escravo. Exatamente. O ponto é, se você quer trabalhar na minha companhia, você tem que provar que você tem competência para entrar lá. Exatamente. Um contrato de trabalho é um contrato livre, onde eu contrato quem eu quiser e você trabalha se você quiser. Exatamente. Você seria escravo se eu fosse te obrigar a trabalhar lá. Então eu te boto numa fazenda e você fala, não quero trabalhar mais aqui. Eu trampo a porta, te prendo lá. Isso é escravidão, é crime. A Polícia Federal tem... Não, aí você coloca no contrato, vamos trabalhar de segunda a sexta, final de semana, hora essa, se quiser. Você vê que se não você tá quiser te trabalhar produzindo no isso, final de semana porque não quer fazer... Eu tenho obrigação de manter o nome. Vitória. Vamos lá, Vitória, qual é o teu ponto sobre o tema? Então, se você quer que a pessoa faça hora extra, por que você não contrata ela de segunda a sábado? Posso fazer isso também, mas é que o tema do debate nem é esse, a gente só entrou ali, né? O tema do debate aqui é, a gente tá com o mercado, com pessoas, inclusive tem até um termo pra isso, né? né? Que nem trabalham e procuram emprego. Não são todos, a gente não pode analisar tudo. Alguns não têm resiliência, alguns entram com a cabeça que tá cheia de direitos, mas também não quer também jogar a luz das suas obrigações. Alguns entram em companhia, por exemplo, e falam, aqui se não tiver home office... Esse tema aqui é complexo, né? Porque a molecada mais jovem não quer ter responsabilidade, só quer ter o bônus. O ônus tem direitos e deveres, toda empresa tem direitos e obrigações. Então, de um lado, você tem que cumprir como colaborador, já que você não é um empreendedor ou um empresário, o empresário tem o maior risco, não tem jeito. Você assina um contrato, você tem que cumprir as horas ali, não tem jeito. A questão do híbrido ali, ou do home office, é uma definição que foi feita lá na pandemia, mas as empresas estão retomando esse tema para saber se exatamente é funcional à distância mesmo. Tá? Tem diversas empresas demitindo por baixa produtividade que as ferramentas de IA já estão mapeando esse tema. Então, tem que ser avaliado ali, você tem que fazer a outra avaliação também se você consegue produzir para o projeto, né? Se você não tem ali muita dispersão no final do dia. Show de bola? Bora para o próximo tema, então? Vamos ali para o nosso próximo tema. Demitir é fazer um favor. Demitir é fazer um favor. Esse é o nosso próximo tema. Demitir é fazer um favor. Deixa eu só colocar aqui no vídeo aqui. Esse é o próximo tema. Esse é o próximo tema. Vamos voltar um pouquinho aqui que eu acho que vocês não viram. Perfeitamente como fazia antes da grávida. Isso é crime, pra começar, tá? Sim. Você não pode ser demitida grávida, você deveria procurar os seus direitos. Ponto número 1, eu discordo que alguém possa demitir alguém grávida, isso é uma falta de caráter imensa e falta de humanidade.
aqui não tem discussão, né, pessoal? Acho que dá para a gente evoluir, porque não pode demitir porque tem estabilidade. Estabilidade é lei e tem que respeitar a lei. Aqui tem um crime corporativo se acontece isso. Como conselheiro, eu posso afirmar categoricamente que demissão de grávida ou estabilidade é um crime federal, não é favor. É violação dos direitos humanos. Aqui não pode, é lei. CLT, na V. Solução 1, compliance trabalhista rigoroso. Empresas com governança têm protocolos rígidos. Estabilidade absoluta. Violação igual a demissão do gestor que fez isso. Ponto. Solução sistêmica 2, auditoria, diversidade e inclusão. Relatórios trimestrais com todas as demissões por gênero, raça, estado civil. Padrões suspeitos que geram investigação interna. Código de ética, canal de denúncia, você pode fazer isso na empresa. Solução sistêmica 3, seguro corporativo contra a discriminação. Empresas sérias têm seguros que cobrem indenização por discriminação. Prêmio aumenta se houver o caso. Tá bom? Vamos lá. Qual que é o insight? Demitir não é favor. É falha de seleção e desenvolvimento da área de recursos humanos e do gestor. Ponto. Mas você tem que ter uma diretriz, uma política, com todo o ciclo ali de triagem, de recrutamento. Empresas com governança assumem responsabilidade pelo fracasso do funcionário, não pela culpa, jamais. Jamais. Vamos lá, ao finalizar aqui o último tema, que é más lideranças nas empresas. Nós vamos fechar. Partindo aqui. desse princípio, quando você foi demitida desse trabalho, apesar de ter sido uma injustiça, acredite em mim, e eu Bate, você visa... Claro, obviamente. Pra puxar um pouco o saco do Sebrae, já que a gente falou dele. Tá bom. Lá a gente aprende que existe o empresário e o empreendedor. Certo. O empresário, ele vê o lucro. O empreendedor, ele vê o impacto social. Você tá falando sério que o Sebrae te ensina isso? Ensino. Essa é uma definição etimologicamente errada, inclusive. Você pode procurar. Quer dizer que o Sebrae agora não ensina o empreendedor a ter lucro. O empreendedor vai abrir a sua padoca lá, sua padaria, sua pizzaria, o seu salão de cabeleireiro, e esse empreendedor não vai ter lucro. Olha a visão míope que as pessoas têm. O empreendedor é uma nomenclatura de um empreendimento. O empreendimento, então, você vai construir um empreendimento, um mercadinho, para não ter lucro. Você vai estar ali só para contratar pessoas, comprar e vender. Tome cuidado, pessoal, antes de colocar um ponto de vista desse, porque viu alguém falar em algum lugar, no Sebrae, algum lugar, a pessoa pode ter tido ali uma visão errada. Tá? Tome muito cuidado. Esse dicionário que não é isso. Não, então, lógico que não é um princípio onde a gente... É uma visão, sabe? É mais algo que você coloca ali... Certeza que o Sebrae te ensinou isso, porque esse negócio tá gravado. É uma visão, Tá bom. pode É uma interpretação tua. Não, é uma visão. Porque é um absurdo esse negócio. Não tem diferença entre empreendedor e empresário, galera. Quando É a uma gente parada. volta ao tema e você gera uma demissão, tem que ter um motivo. Quando não se tem um motivo, você tá errando. Agora, quando você tem um motivo, você tá acertando. Você tem que passar esse feedback. É claro. Se você passa o feedback, eu concordo com o tema. E de Se novo, você não passa, eu nego. todo mundo que foi demitido, não todo mundo, a grande maioria das pessoas que foram demitidas, tirando as injustiças, como a moça que foi demitida grávida, tá? Ela foi demitida porque, na visão do empreendedor ou do gestor, E de certo, a empresa ela visa lucro para crescer e contratar mais pessoas. Então, observe como a visão é distorcida, né? As pessoas só querem colocar o ponto de vista, não quer saber exatamente o que vai acontecer no próximo passo. Então, vamos para o último tema aqui, que é o do rapaz aqui, ó. Vamos para o último tema aqui. Fiore. Foi. Thomas Shelby do debate. É isso aí. Pô, moleque bem vestido, Não sei mano. nem Você é estiloso, mano. Oh, valeu, obrigado. Vai, Pique Baile, fala pra mim, qual que é o teu tema, qual é a tua visão sobre isso? Bom, você falou sobre meritocracia, resiliência Exato. e também demissão injusta. Eu queria saber de você, qual a sua visão com relação às más lideranças que acontecem hoje em dia nas empresas? Porque eu vejo que muitas empresas hoje em dia têm uma má É claro liderança. que tem. Você tem razão. A gente muitas vezes é demitido injustamente por não ter resiliência, justamente por conta da má liderança dentro das empresas. Não só isso. Isso é um grande O que problema. acontece é o seguinte, as pessoas geralmente não abandonam a empresa, elas abandonam seus líderes. E aí, a gente tá convergindo nisso. É preciso ter um desenvolvimento melhor do sistema de gestão da companhia dos líderes. A minha empresa faz isso, o G4 faz isso. A gente forma lideranças, a gente forma empreendedores melhores e funcionários que estão lá dentro. Perfeito, a gente faz isso. A gente forma essas pessoas para que eles possam crescer a companhia, ter mais lucro e gerar mais Eu empregos. já vi empresas que colocam uma placa na porta dizendo assim, eu preciso de um líder, eu preciso de um gerente. Não tem a capacidade de formar uma pessoa que tá lá dentro. Porque a gestão é ruim. trabalha lá dentro. Não, a gente só não pode generalizar. Porque o ponto é o seguinte, eu tenho 55 mil clientes que geraram 756. Vamos lá. Qual que é a nossa visão aqui, como conselheiro, para trazer uma visão independente para vocês, sempre do que está acontecendo aqui no debate, para que vocês tenham uma visão
independente do que está acontecendo aqui sempre. Show de bola? Bora lá. Vamos lá. Como conselheiro que já reestruturou centenas de lideranças de empresas, vou revelar para você exatamente qual que é o maior problema das empresas hoje. Vocês talvez não identificaram. 80% das demissões são culpa da liderança incompetente. Solução 1. Certificação obrigatória para líderes. Nenhum gerente assume o cargo sem 120 horas de treinamento em liderança, comunicação externa. É como carteira de motorista, não tem como, pessoal. Solução sistêmica 2, avaliação 360 de líderes. Subordinados avaliam seus líderes trimestralmente. Líder com nota abaixo de 7 entra no programa de desenvolvimento. E se não passar, é demitido. Simples assim. Solução sistêmica 3, responsabilização por turnover. Gestor com turnover acima de 20% na sua área, perde bônus e pode ser demitido. Liderança ruim é incompetência técnica. A má liderança não é um problema de personalidade, é incompetência técnica mensurável. Empresas com governança, com gestão de riscos, com gestão empresarial, com boas diretrizes, tratam liderança com competência auditável. Não o dom nato no final do dia. Não o dom nato no final do dia. Então, esse é o tema. Nós trouxemos aqui os pontos de vista que foram discutidos aqui. Eu tenho o trabalho dela. E eu não fui visto como uma pessoa que poderia ser desenvolvida. O meu próprio chefe chegou para mim e falou que eu não tinha a formação adequada para estar operando o cargo. Olha que oportunidade. Você tomou esse feedback, agora você pode ir buscar a formação O objetivo quando eu aceitei esse debate e vim para cá é poder mostrar para o Brasil, e eu tenho certeza que vão ter milhões de pessoas que vão assistir a gente, que as pessoas podem divergir com respeito, elas podem debater e precisam, que é isso que a gente precisa no Brasil hoje. Que hoje, na verdade, o que acontece é que ninguém quer debater mais. Hoje eu começo a falar alguma coisa, você é fascista. O outro começa a falar, é esquerdista. Então não tem um... Vamos lá. Nós tivemos todo o processo aqui que foi avaliado com a percepção, e aí eu vou colocar minha percepção final aqui para vocês fecharem o juízo de valor de vocês no final do dia com relação ao programa, ao tema que foi colocado aqui, né? Essa síntese final estratégica que eu tenho que entregar para vocês. Pessoal, nós analisamos 7 conflitos e descobrimos algo revolucionário. 90% dos problemas trabalhistas são por falha de uma empresa que não tem um GRC, governança, gestão de riscos e conformidade, compliance com leis e normas. Governança por não ter uma diretriz estruturada, uma política. Gestão de risco é não se antecipar aos riscos que já são conhecidos, é inerente do negócio. As 5 descobertas transformadoras que nós tivemos: demissões sem critério, ausência de compliance trabalhista. Segundo, falta de meritocracia, ausência de sistema de avaliação. Terceiro, lideranças ruins, ausência de desenvolvimento gerencial. Quarto, conflitos patrão-empregado, ausência de transparência. Quinto, discriminação, ausência de auditoria e diversidade. A solução não é concordar ou discordar, é implementar a governança corporativa na sua empresa, sendo micro, pequena, média ou grande. No final do dia. Qual que é o desafio que eu tenho para você, trabalhador que está passando por aqui? Aperfeiçoamento. Busque o novo, busque um conhecimento que você não tem ali no seu portfólio. Para você que é trabalhador, está dando os primeiros passos, é um gerente, especialista, está na fase de aprendizado ali, começando a carreira, vem aqui, começa pelo Clube BBF que tem aqui no cantinho, ó. Vou deixar na descrição para vocês. Comece pelo Clube BBF, venha conhecer mais sobre governança, sobre gestão, sobre compliance, sobre gestão de riscos, sobre gestão empresarial no final do dia. Gestão empresarial no final do dia, tá? Vou deixar os links ali na descrição para que vocês conheçam todas essas informações, e lá nesse clube de assinatura que eu criei, foi pensando exatamente em todos os colaboradores de uma empresa, no final do dia. Todos os colaboradores. E aqui no programa foi bom que dá para pegar vários insights que traz e vai gerar valor para você. Só que agora o próximo passo é como que eu posso aperfeiçoar esse conhecimento? Você vai aperfeiçoar esse conhecimento com quem já criou esse caminho, já passou por essa jornada. E eu já passei, eu venho dessa jornada já há mais de 20 anos. Então aqui vai ter trilhas sobre governança, riscos, compliance, controles internos, gestão de processos, patrocínio, maturidade, liderança, network. Tem tudo aqui, como desenhar um processo,
vai ter aqui trilhas, tem mais 50 horas de gravação. Agora, se você está numa fase já ali como analista, como um sênior, como gestor, e quer reciclar, aperfeiçoar seu conhecimento, ou quer estruturar uma área de governança, riscos e compliance na sua empresa, ou uma área, o processo estruturado, aqui tem uma oportunidade. Nós temos mentores que vai dar o direcionamento para vocês com método testado, com mais de 3 mil alunos e mais de 400 projetos em consultoria, templates, modelos, sistema, direcionamento, experiência. A experiência que você talvez não tenha, nós temos uma longa jornada ali de mercado, tá? Aqui fica a dica também para você que é um empresário. Se você é um empresário que quer treinar os seus colaboradores, aqui tem a oportunidade, tanto do clube de assinatura, quanto as mentorias, quanto a nossa consultoria. Então, você empresário quer implantar o GRC na sua empresa, uma estrutura ali de processos, de controles, de compliance, da LGPD, da governança, a consultoria da Core, a nossa consultoria pode ajudar vocês, e no próximo passo nós vamos direcionar vocês ali para automatizar esse processo com um sistema de GRC na empresa de vocês, para que vocês deem o próximo passo. Gestores de empresa, ou gestores que assumiram a área de GRC, vocês podem estruturar esse projeto. A mentoria, nos próximos 3 a 6 meses, você consegue estruturar a sua área de GRC. Você veio ali da contabilidade, de finanças, da controladoria, ou da área jurídica e não sabe por onde começar. Nós estamos aqui exatamente para ajudar vocês. Vamos lá? Já vou deixar um convite aqui. Semanalmente, nós temos o nosso projeto, o BBF GRC News, tá? Com notícias diárias sobre o mundo corporativo. Eu faço convite, vou deixar o link na descrição, para você vir conhecer como nós transformamos uma notícia em algo para que você coloque de forma uma solução, uma transformação em prática, coloque em prática ali o GRC, a governança na sua empresa também. Lembre-se, não é sobre patrão empregado aqui essa análise, é sobre ter uma estrutura de governança que protege a sua empresa frente aos acionistas, aos clientes, fornecedores e colaboradores, e o mercado, os seus stakeholders, tá bom? Então, comenta aqui se vocês gostaram dessa versão, desse formato que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu vou continuar fazendo outros mais aqui. Show de bola? Muito prazer, Leandro Jesus, trazendo e transbordando e desfrutando aqui informação com você e gerando conhecimento cada vez diferenciado. Grande abraço e até a próxima análise. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui no chat ou entre no nosso canal aqui, o Conselheiro Empresarial. Fala, Leandro, gostei do programa, dá o feedback lá ou deixa a sua pergunta lá se ficou alguma dúvida sobre o GRC, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.